Estamos começando o programa Viva Mais, o seu programa de saúde, e hoje com um convidado muito especial, que já esteve aqui conosco, e como você manda no nosso programa, recebemos tantos e-mails pedindo que ele voltasse, e para nossa felicidade e dos nossos telespectadores, ele veio dar mais uma palestra em Porto Alegre, e nós vamos ter a oportunidade de conversar com ele novamente. Nosso convidado de hoje é o Dr. Lair Ribeiro, que é médico, cardiologista, nutrólogo, autor de 35 livros, dos quais 15 são best-sellers, 25 dos quais são traduzidos para outros idiomas e disponíveis para mais de 40 países. Na área de autoconhecimento e 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. O Dr. Lair Ribeiro teve a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos e trabalhar em 3 universidades americanas, entre elas a Harvard Medical School, a Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp e Dohme e diretor executivo, chegando a vice-presidente da Ciba Corporation, hoje a Novartis. Olha que currículo maravilhoso, né? Doutor, obrigado. O senhor não faz ideia a quantidade de e-mails e ligações. Até meu celular as pessoas descobriam e meu telefone não parava de tocar. Por favor, coloque a entrevista do Dr. Lair Ribeiro no site. Que bom, fico feliz de saber disso. Então, para quem não assistiu, já vou dizendo para você. A primeira entrevista do Dr. Lair Ribeiro, vocês vão amar essa, a primeira entrevista já está no site. Que bom. Essa vai entrar em seguida, eu prometo. Mas continue nos mandando e-mails, por favor. O nosso site é www.programavivamais.com.br. Eu estou brincando que a gente recebeu muitos e-mails, mas a gente adora receber os e-mails de vocês, adora a participação dos telespectadores, as perguntas são maravilhosas, as dicas, então, encantadoras. Tudo que vocês escrevem para nós, a gente adora. Continuem escrevendo, né, Miguel? Pois é. Sabe que o último programa do Lair, sim, me causou um probleminha sério, né? Primeiro que eu tive que tirar leite de soja da minha geladeira. Daí glúten foi abolido. A barriga até diminuiu, né, Lair? Melhorou. Que bom. Ele diminuiu a barriga, é verdade. Mas perde mesmo. Açúcar e outras coisas nós cortamos. Então, assim, ó, Está com mais energia, não está, para trabalhar? Estou com mais energia. Eu tenho feito uma reposiçãozinha, como tu... Não é reposição, é modulação? Né? Isso. E eu e o Vitor, nós fizemos, tu te lembra, nós fizemos o curso aquele de fim de semana com o Lair, que nos obrigou a nos inscrever, quer dizer, não ele, nós nos obrigamos a nos inscrever na pós-graduação que começa semana que vem. Começa semana. Aliás, esse sábado. Começa sábado, sábado agora. Então sábado estaremos 9 horas da manhã em São Paulo. Que eu acho que o caminho, eu estava comentando com o Lair, eu devo receber, se eu disser que é um panfleto por semana, vocês vão achar que é exagero, mas às vezes é mais do que isso. De congressos específicos para cirurgia plástica com enfoque em anti-envelhecimento. E o anti-envelhecimento ele passa por uma nutrição, ou por uma alimentação adequada, principalmente, sim, né, Lair? Isso é verdade. E por uma modulação hormonal adequada. Sem isso não tem jeito de ter anti-envelhecimento. Né? Me diz uma coisa, Lair. Fala. A gente está com um copinho d'água, vamos começar com o básico. Vamos. Porque todo mundo fala aqui no programa, todos os médicos, sem exceção, que água é essencial, que a gente deve tomar água, não deve tomar refrigerante. Sim. Tu já falaste isso no último programa e aí surgiu essa dúvida. Refrigerante não tomei mais também. Ué, que bom, está tendo impacto. Não, então. eu tô entrando de cabeça, né? Porque eu tô com 52. Sim. Quer dizer, se eu não me cuidar agora... E a namorada dele tem 20, tu tá entendendo, né? Tem que se cuidar mesmo. Tem que me cuidar. Bom, se bem que ela tá achando muito chato eu não comer mais nada e não tomar mais nada. Mas se tiver o resultado que parece que dá, realmente, né? Lá a gente tinha falado sobre refrigerante. Refrigerante... nem pensar, né? O problema do refrigerante tem vários problemas. Um deles é o próprio pH, né? O pH de um refrigerante é em torno de 2,5 e o pH é logarítmico. De 2,5 para 3,5 é 10, 3,5 para 4,5 é 100, 4,5 para 5,5 é 1000 e assim vai. O pH do sangue fica entre 7,35 e 7,45. Então você, quando toma um copo de refrigerante, você tem que tomar em torno de 32 copos de água da boa, só para equilibrar o pH que saiu do lugar. E acidez é igual velhice. O velho é ácido. O jovem, o recém-nascido é alcalino. À medida que você envelhece,
você vai perdendo a alcalinidade no corpo e vai aumentando a acidez. E quando você alcaliniza o seu corpo, você traz muita saúde. Por exemplo, a célula cancerígena, ela precisa de um ambiente acídico, um ambiente ácido para ela poder proliferar. Então, quando você alcaliniza o tecido, na célula cancerígena, ela para de se, ela diminui a proliferação. Então, tudo aquilo que você fizer que aumentar a sua alcalinidade faz uma diferença. Às vezes a própria água. A água, 70% do corpo em torno, como um todo, né? Você pega o sangue, é 90% ou mais. Mas 70% do corpo como um todo é água. É o nutriente mais abundante que existe no corpo. E nós, na medicina, damos muito pouca bola para isso. O médico, em geral, não entende de água. Ele pensa que a água importante da água é ser pura. Isso é uma das características. Existem 4 outras tão importantes quanto, ou talvez até mais. Por exemplo, o pH, que nós acabamos de dizer, quanto mais alto for o pH da água, melhor. Ele tem que ser, no mínimo, igual ou superior ao pH do sangue, ou seja, a água ideal ela tem que ter de 7,35 para cima de pH. Tem que ter o chamado poder de oxirredução, porque você toma uma água, ela pode ser oxidante ou antioxidante. Se ela é oxidante, ela te envelhece. Mesmo ela sendo, você diz, mas é água, mas não interessa. Se ela tiver o ORP, que a gente chama, acima de 400, que é, por exemplo, se você tomar uma água de torneira hoje no Brasil, ela tem um ORP acima de 400, aquilo ali é uma água oxidante. O que é o ORP? O ORP é o poder de oxidação dela. Ela tem que ser mais redutora e menos oxidante. Como é que a gente examina isso? Existe um aparelho, um probo que você coloca dentro da água e isso mede, imediatamente te dá quanto que é o ORP. O ORP de uma água boa ele tem que ser negativo. Se a gente passar água no filtro, normalmente... Não muda o ORP. Não muda o ORP. Tem nada a ver com a filtragem, não. Tem nada a ver com a filtragem. A filtragem tira os resíduos, mas não muda o ORP. O ORP da água tem a ver com o ângulo da molécula, porque é H2O. Então, o ângulo do hidrogênio faz uma diferença, entendeu? E hoje existem aparelhos, eu inclusive busquei um meu em Hong Kong, fui buscar um para minha casa, onde você pega a água de torneira, passa por esses chamados ionizadores, e quando sai do outro lado, sai uma água não só com pH de 10, mas sai com poder de redução de menos 200. Quer dizer, essa é a parte boa da coisa, ele se torna um antioxidante. É como se você estivesse ingerindo um antioxidante. Mas tem outras coisas muito importantes. Por exemplo, a condutibilidade da água faz uma diferença enorme. Se você fala assim, eu vou levantar minha mão, levantar meu braço. Quando você dá o comando para levantar o braço, existe uma ordem no cérebro que caminha até os músculos. Bom, isso é conduzido, é um estímulo que é conduzido, onde a água faz parte. Só que se a água não tiver eletrólitos, essa condutibilidade diminui a velocidade. Então, por exemplo, um atleta que toma uma água de baixa condutibilidade, a performance dele atlética cai tremendamente. Vou dar um exemplo de uma água de baixa condutibilidade. Toda água que for por osmose reversa, as pessoas me perguntam, o que eu faço com o meu filtro de osmose reversa? Joga ele fora, ou dá para o inimigo. Porque na farmácia você deve usar água de osmose reversa, porque eles estão fazendo diluições. Mas para você beber no dia a dia, e tem muita gente vendendo filtros de osmose reversa para casa, e a pessoa não sabe, compra e pensa que é um grande negócio, filtra tudo, inclusive os minerais importantes. Esse aqui é o problema. Você vai dizer assim, mas na Arábia Saudita, eles pegam água do mar, fazem a osmose reversa e tomam essa água. Bom, mas só que eles fazem a osmose reversa e quando chega do outro lado, eles fazem uma remineralização da água. Aí a água volta a ter os mesmos minerais de antes. Isso é um processo complicado, não é uma coisa simples que você vai acrescentar. Então a minha recomendação é o seguinte, água destilada não se pode tomar, água chamada purificada não se pode tomar, e tem no mercado, está cheio disso. E água por osmose reversa não se pode tomar. Então, se uma pessoa que toma água por osmose filtrada, por osmose reversa, durante muito tempo, ela desenvolve osteoporose, por causa da água. Você vê que coisa absurda. A água pode engordar, você sabia disso, Ana? Não. A água pode engordar. Por exemplo, se você comprar uma água que vem de Natal,
ela não vai vir aqui para Porto Alegre de avião, ela vai vir de caminhão. E vai ter uma hora que vai dar meio-dia, e vai ter uma hora que o sol vai estar quente. E o sol vai bater no plástico do container onde ela está vindo. E aquilo vai liberar xenoestrógenos. E esses xenoestrógenos são absorvidos no seu corpo. E eles não são biodegradáveis. Então, por incrível que pareça, a melhor água é aquela cuja fonte está mais perto de você. Se você conhece uma água espetacular de Fortaleza e uma mais ou menos de Igrejinha, toma sua água de Igrejinha, que é pertinho daqui, entendeu? Quanto mais perto você estiver da fonte, melhor, porque os xenoestrógenos estão contaminando. Além disso, tem a tensão superficial da água, que aí depende muito do ângulo. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que se você colocar um magneto na água, você melhora a qualidade da água. Então tem garrafas de magnetizadas e tal. O que o magneto faz? Ele muda o ângulo do H2O, do hidrogênio. E quando ele muda esse ângulo, a tensão superficial diminui. Você imagina lá num capilar, Guilherme, onde quase que a água tem que subir contra a gravidade. Porque chega uma hora que ela tem que ir no capilar. E o capilar, às vezes, é contra a gravidade. Quanto mais baixo for a tensão superficial dessa água, mais ela vai subir. Por incrível que pareça, existe água que desidrata. Olha que paradoxo, porque a tensão superficial dela é tão alta que ao invés dela contribuir para a hidratação, ela puxa o que está lá. E ela acaba desidratando. Então, essa combinação da pureza, do pH, do poder de oxirredução, da condutibilidade, da tensão superficial, isso faz uma água ser remédio. Existe um hospital em Tóquio, no Japão, onde o tratamento é feito com água. A pessoa está com câncer, ela interna, o único remédio que eles dão é o chamado Kangen. O telespectador pode entrar no YouTube, digitar Kangen, Kangen Water, e ele vai ter lá uns 20 filmes importantes no YouTube explicando o que é uma água medicinal, do ponto de vista científico. Então eles não precisam dar remédio, eles curam porque o pH é alto, a condutibilidade é boa, a tensão superficial é baixa, o ORP é negativo, aí você está tomando uma água que é remédio, entendeu? As regiões onde as pessoas vivem muito, você pega, por exemplo, região como Okinawa, como regiões até aqui no Equador, onde tem gente que vive com muito mais de 100 anos, você vai ver a água é rica, por exemplo, em magnésio. Nós temos gente na Serra aqui, nós temos cidades na Serra onde as pessoas vivem muito. Veranópolis, né? É? Veranópolis acho que é o lugar mais longevo do Brasil, né? A cidade mais longeva do Brasil, né? Tem mais longevos. Me diz uma coisa, mas tem como a gente... Tem como a gente... uma dica para quem vai comprar. Uma dica que a gente vai comprar. Hoje é lei da Anvisa, você olha no rótulo, tem o pH. Então o pH, aquilo ali é muito interessante. Se você comprar uma água, por exemplo, com um pH muito baixo, é quase como se você estivesse tomando um refrigerante. Quase como. Então, tem por isso que eu disse que eu já tive que mudar isso aí também. Mas que eu bom, virei leitor de garrafinha de água. Os caras devem achar que eu sou maluco, né? Que eu fico olhando o rótulo para ver pH. E o restante desses itens que tu falou? Isso aí você tem que ter aparelhos para medir, que não são caros não, viu? Eu tenho toda essa aparelhagem em casa, porque eu acabei de gravar um DVD em água, vou te mandar de presente, você vai adorar. Aliás, você está indo lá sábado, eu vou te dar de presente eu acabei de gravar um DVD de 1 hora para médicos só sobre água, entendeu? Então você vai trazer o DVD atualizado. Você sabe, nós médicos sabemos muito pouco sobre água, né? Apesar de ser o nutriente mais abundante no corpo humano. A gente devia ser, se é o mais abundante, nós devíamos ter um conhecimento melhor sobre isso. Não se tem aula disso na faculdade de medicina. Infelizmente. Pelo menos na época que eu fiz faculdade. Não, agora estão pouco. As faculdades agora estão piores que na nossa época. Bem piores. Suco de laranja, Leia. Pois é, isso aí é um debate que a gente levaria horas para discutir, mas deixa eu chegar, eu vou começar do final. Frutose é um veneno. Tá? Só que quando Deus fez a frutose, ele falou assim, eu vou fazer um veneno, mas vou colocar junto com esse veneno um antídoto, que é a fibra. Quem comer a fruta não vai ter problema, porque ela vai ingerir o veneno e, ao mesmo tempo, o antídoto do veneno, que é a fibra. Porque a fibra, por exemplo, você come uma maçã, você chupa uma laranja, a fibra não deixa aquele suco ser absorvido de uma vez, ele vai lentamente e o corpo vai dando conta. Agora, quando você faz um suco de laranja, por exemplo, a natureza não tem liquidificador, a natureza não tem espremedor.
Entendeu? Isso foi uma coisa do homem. Quando você espreme uma fruta e tira o suco, você separou o veneno do antídoto. E aí essa frutose agora, ela está livre. Quando ela vai para o seu fígado, o metabolismo de uma frutose no fígado é igualzinho ao metabolismo de um álcool. Aliás, o álcool é feito de frutose, né? O álcool não é da açúcar do cana, por exemplo, ou da uva fermentado. Então, é a frutose. Uma frutose fermentada vira álcool. Então, quando você faz uso de um suco de laranja, por exemplo, e você faz isso todos os dias, aquilo é absorvido, vai para o seu fígado e ali funciona como se fosse um álcool. E aí desenvolve uma coisa, aliás, a doença que mais cresce em todo o mundo hoje é a esteatose hepática não alcoólica. Ninguém se falava isso há 20 anos atrás, de uma esteatose hepática não alcoólica. Hoje é o diagnóstico, é a doença que mais cresce no mundo. Nós temos na família isso. Então, a esteatose hepática não alcoólica advém do uso de refrigerantes e advém, por incrível que pareça, do uso de sucos. Sucos de fruta, que tomados com frequência todos os dias. Inclusive uva. Inclusive uva. Mas é o suco. Água, se você tomar, se você engolir, se você chupar uva, é outra história. Já falando em chupar uva, se você me permite, o brasileiro não sabe chupar uva, porque o bom da uva está na casca e está na semente. Você vê muita gente chupando uva e jogando a casca e a semente fora. Quer dizer, o resveratrol, que é o polifenol que existe na uva, que estimula o gene da longevidade e faz você viver mais, que é o grande segredo do vinho, é o resveratrol. E hoje a gente até pode fazer uso dele em farmácia de manipulação, você manipula o resveratrol. O resveratrol, ele está contido na semente e na casca da uva. Mas daí, nesse caso, eu tenho no suco também, no suco de uva. Você tem no suco, não tem a dúvida que você tem no suco. Só que eu posso estar ingerindo a frutose, no caso. Mas o problema é que você ingere o resveratrol e está ingerindo a frutose ao mesmo tempo, e o preço que você paga é muito alto. Então, o ideal é você pode chupar a uva, que aí vem junto com a fibra, é diferente. Nós vamos ter que fazer um intervalo rápido. Última perguntinha. Teria que mastigar a semente. Teria que mastigar e engolir a semente, sim. Tá. O ideal, isso é o ideal. Normalmente a pessoa engole a semente, né? Mas só engolir também já é o suficiente. Já ajuda? A não ser que ela tenha problemas digestivos graves, né? Isso desde o último curso que você deu aqui, eu já estou fazendo com a frutinha, com a uva. Sim. Tá? Eu também fazia como todo mundo. Chupava só, jogava a semente e a casquinha fora. Mas o suco de uva agora, então, eu vou ter que abolir para uva a fruta. Tá bem. Nós vamos fazer um intervalo rápido e já voltamos. Para você que está nos pegando agora, hoje a entrevista está maravilhosa de novo. Estamos com o Dr. Laí Ribeiro. Felizmente, ele veio dar mais uma palestra em Porto Alegre e nós estamos tendo a alegria de tê-lo novamente conosco. E, doutor Laí Ribeiro, eu andei lendo uma entrevista sua na internet que protetor solar engorda e dá celulite. Fiquei surpresa, é verdade isso? Depende do protetor solar, porque é o seguinte, tem substâncias colocadas em protetor solares que tem uma coisa chamada estrogenicidade, ou seja, ela é absorvida e funciona como estrogênio. O estrogênio, ele é lipogênico, ele aumenta a gordura. Então tem gente que exagera no protetor solar, às vezes até sem necessidade, tem mulher que coloca o protetor solar debaixo da maquiagem, eu não sei para quê, porque o carro está na garagem, a pessoa passa o dia inteiro trabalhando, volta à noite, quer dizer, não toma sol nenhum, e eu espero até que tomasse, porque eu acho que todo mundo tem que tomar um pouquinho de sol, porque antes dos antibióticos, tudo era curado com sol, você ia para os solários. A pessoa tinha tuberculose, ia para o sol, a pessoa tinha sífilis, ia para o sol, a pessoa tinha psoríase, ia para o sol. Aí, de repente, fizeram uma lavagem cerebral na gente, que o sol faz muito mal. Como faz mal se durante toda a vida, toda a humanidade fez bem? É claro que ninguém vai para uma praia e ficar o dia inteiro lá, se torrando no sol. Então, o exagero agora ficou do outro lado. E o que causa o problema na pele, por exemplo, vamos pegar foto do envelhecimento. A mulher fala assim, eu não quero envelhecer, portanto eu não vou no sol. Ou quando for, eu vou me encher de filtro solar. Só que a maioria dos filtros solares brasileiros só protege contra UVB.
E quem causa o envelhecimento da pele é o UVA. Então não adianta nada eu me encher de protetor UVB, que a maioria, tudo é UVB, se você comprar ali na farmácia, de 10 são UVBs, e não proteger contra o UVA, que é o verdadeiro causador de câncer de pele. Então, por isso que os estudos estão mostrando que nos lugares onde se usa mais filtro solar, que é o chamado Queensland, é uma cidade na Austrália, é o lugar onde mais se tem câncer de pele. E o filtro solar chegou primeiro do que o câncer de pele. Olha o paradoxo. Porque a pessoa passa, pensa que está protegida, mas está protegida contra o UVB, não contra o UVA. Esse FPS, o fator de proteção solar, aquilo é só para o UVB. Quando o filtro solar tem proteção contra o UVA, é o PPD. Então, deixa eu ser bem pragmático. Eu acho o seguinte, você não passa o filtro solar e vai para a praia. Você vai para a praia, toma a sua meia hora de sol, e se você quiser ficar lá o dia inteiro, você agora passa o seu filtro solar que tem a proteção UVA e UVB, é o chamado largo espectro. Por quê? E aí a gente manda manipular, então, um filtro solar que tenha UVA e UVB. O produto chama Tinosorb. O Tinosorb é um produto, é um princípio ativo que tanto protege o UVA contra o UVB. Claro que se você compra um filtro solar caro francês, ele já tem o Tinosorb. Mas o que é vendido aqui no Brasil, na farmácia ali, se nós mandarmos comprar agora 10 filtros solares ali e colocarmos ele aqui, eu vou mostrar para você, para os seus telespectadores, que nenhum deles tem proteção contra o UVA. Não tem o PPD, que chama. Porque o PPD, o padrão internacional para proteção contra o UVA, porque é o PPD, tem que ser no mínimo 20. E eles nem vão citar a palavra PPD. Tem alguns que colocam assim, largo espectro. Mas se ele não fala o PPD, é porque ele não está protegendo. Porque se ele falar, a Anvisa vai exigir que ele prove que ele tem aquele PPD. Então existe um exagero muito grande nessa história de filtro solar, e alguns dos filtros solares, o 4-MBC, por exemplo, que é um princípio ativo, que é proibido na Europa, que é proibido nos Estados Unidos, ainda é permitido no Brasil, causa estrogenicidade, ou seja, engorda, e além disso, bloqueia a tireoide. Então tem filtro solar que bloqueia a tireoide e a função tiroidiana é comprometida com o uso de filtro solar. Então eu acho o seguinte, a pessoa deve tomar o sol, depois se quiser ficar lá o dia inteiro na praia, passa o seu filtro solar. Deixa eu dar uma dica muito importante. Quando você volta da praia, antes de você almoçar, você pode até tomar banho, você não pode usar sabonete. Se você toma sua meia hora de sol, pega a sua vitamina D, que aliás não é vitamina, é o hormônio mais potente que tem no corpo humano. Se fosse descoberta hoje, seria um hormônio, não uma vitamina. Foi erradamente classificada de vitamina D, de vitamina, e não é um hormônio. Então você vai lá e pega esse hormônio mais potente que tem, que inclusive previne contra câncer, e esse agora, só que ele é lipossolúvel. Quando você toma um banho e passa o sabonete, como também é lipossolúvel, ele vai lá e tira toda a vitamina D do seu corpo, da sua pele. Depois que você vai tomar um banho de sol, aquela vitamina D fica ali 2 a 3 horas para ser absorvida. Então, conclusão, volte da praia, se você quiser tomar o seu banho antes do almoço, tome, mas não use sabonete. Porque a água só não tem problema. Umas 2, 3 horas para tomar banho. Isso. Fica curtindo o solzinho senão você vai perder aquela vitamina D que foi adquirida ali. Quando você fica em torno de meia hora no sol, esse cara depende do tipo de pele, tem 6 tipos de pele, né? Enquanto que uma pessoa loira de olho azul, ela pode pegar 20.000 unidades em 20 minutos, uma pessoa negra já tem que ficar 1h40 para pegar o mesmo número. Tanto é que pessoas negras que mudam... Vamos dar um exemplo. Você pega uma pessoa negra que mora no Rio de Janeiro e ela muda para Toronto. Se você observar, nos próximos 10 anos, ela vai sofrer uma doença degenerativa, ela é mais propensa a adoecer, porque ela vai ter mais dificuldade da vitamina D. Quanto mais escura for a pele, mais sol você precisa, mais dependente do sol você é. Entendeu? Isso é muito importante. Quanto mais longe você está do Equador, mais câncer você tem. A incidência de câncer em Porto Alegre é muito maior do que a incidência de câncer em Fortaleza, por exemplo. Você pode olhar as estatísticas do IBGE, olhando os atestados de óbito, tem muito mais gente morrendo de câncer em Porto Alegre do que morrendo de câncer em Fortaleza, porque Porto Alegre está muito mais longe, tanto faz para baixo quanto para cima do Equador. Tanto faz para o hemisfério sul quanto para o hemisfério norte. Quanto mais longe você mora do Equador, mais propensão a câncer você tem de todos os tipos.
E isso é por falta, por deficiência de vitamina D. Tanto faz o horário do sol? Não, tanto faz não. Quanto mais próximo do meio-dia for, maior é a intensidade dos raios ultravioletas. Entendeu? Por isso que eles falam aí, ó, você deve pegar o sol da manhã ou do final da tarde, porque durante o dia, o meio-dia, ele é muito forte. Mas para aquele que quer ir lá e tomar um banhozinho rápido de sol e trabalhar, o melhor horário é meio-dia, porque em 10 minutos ele resolve o problema dele. Você entendeu? Isso justifica a reposição de vitamina D. Claro, eu diria que hormônio, se né? você fizer um levantamento de pessoas que têm deficiência de vitamina D em Porto Alegre, eu diria que é 100%. Eu diria que é 100%, porque nós fizemos um trabalho em Curitiba, examinamos 100 pessoas, foi 100%. Porto Alegre não vai ser diferente. Então, hoje existe uma grande deficiência de vitamina D. Ninguém vai estar ao sol, né? A pessoa ou tem medo do sol, que eu chamo de heliofobia, ou ela não tem tempo para tomar o sol, porque o carro está parado, o seu carro está parado na sua garagem, você desce, entra no carro, vai para o seu consultório, opera o dia inteiro na sala de cirurgia, aí de noite você volta, pega seu carro, que hora que você toma sol? Hora nenhuma. Então o que acontece? Você vai perdendo a sua vitamina D. A vitamina D ela acumula. Você pode, por exemplo, durante o verão, e se carregar de vitamina D, às vezes dá para o ano. Que ela é uma vitamina que pode ser armazenada. Nem todas as vitaminas Como eu podem jogo ser. meu tênisinho no horário do meio-dia, viu? Então. Que o pessoal que já esteve aqui me malhou um monte. Que eu Não, jogo vai ter na hora do catarata, meio-dia, mas tal, vai não estar cheio sei de o quê. vitamina D. Vão me rogando praga. Mas assim, quando eu consigo, eu jogo sempre no horário do meio-dia. Mas essa parte de filtro solar é muito debatida, eu falo isso tem uns 8 anos. A princípio, quando eu falava, os dermatologistas só faltava me matar. Hoje, os próprios congressos de dermatologia já começam... Bom, tem uns 5 anos que estão falando de PPD. E agora estão mostrando a estrogenicidade disso. Deixa eu contar o meu caso favorito, tem tempo? Claro. Tá. Eu estava vindo num voo de Belém para São Paulo, trabalhando no meu computador, fechei o computador, fui tomar uma água. Aí a mocinha que estava lá me reconheceu, o senhor é o doutor Laí Ribeiro? Eu falei, o senhor é médico, né? Eu posso lhe mostrar uma coisa que o senhor nunca viu? Eu falei, pode. Aí ela enfiou a mão na bolsa, procurou lá, me trouxe um filtro solar FPS 100, que vende nos Estados Unidos. Falou, aqui, eu uso um FPS 100. Eu falei para ela, mas você usa isso todos os dias? Ela falou, uso. Eu falei, mas por que você usa? Falou, eu trabalho aqui nesse avião, o senhor sabe, aqui tem radiação. Eu falei, querida, a radiação que tem aqui dentro do avião é radiação cósmica, é raio gama. Se você faz uma viagem de São Paulo a Nova York, é mais ou menos 2 raios-x de tórax, corresponde à quantidade de radiação gama que você recebe. Isso não tem nada que você possa fazer, a não ser que a parede do avião fosse um metro de chumbo. Aqui não entra ultravioleta, nem A nem B. Essa era a pergunta que eu ia fazer. E luz? Não, isso não nada, tem não, vitamina, não tem nada, não ajuda, não atrapalha? O filtro solar não bloqueia isso aí não, de jeito nenhum. Tá, e não ajuda, não atrapalha, a luz não traz benefício nem malefício. Se você entrar numa daquelas luzes de bronzeamento, lá vai ter ultravioleta, mas aqui não, entendeu? Então não existe razão para explicar para fazer isso. Aí ela falou assim, eu falei, quanto é que custou isso? Ela falou que custou $271. Que maravilha. Você imagina quanto isso deve representar do orçamento dela. Aí eu falei assim, quanto tempo tem que você usa? Ela falou, tem 11 meses. Aí eu posso te fazer uma última pergunta? Ela falou, pode. Você pode me dizer quando é que você engordou no último ano? Ela ficou vermelhinha e respondeu, 7,5 kg. É por isso que você está engordando. Você está usando um FPS 100, ou seja, não existe lugar no planeta onde você está se preparando para ficar, porque o FPS é assim, ó, você no auge do verão, meio-dia, numa terça-feira, você vai para o telhado, para o lugar do sol, e você leva um cronômetro e vê quanto tempo leva para você ficar vermelho, o FPS multiplica aquilo. Vamos supor que você levou 20 minutos para ficar vermelho. FPS 8 é 8 vezes 20 minutos. Você imagina FPS 100. É 100 vezes 20 minutos. Você está procurando um lugar que não existe no planeta. Onde é que você vai encontrar 30 horas de sol seguido? Ou seja, você está esbanjando. E isso aí tem estrogenicidade, se absorve isso é lipogênico e faz você engordar. Você está engordando em consequência de um FPS que você está usando que não teria indicação. Já que nós estamos falando em estrogênio e estamos criando polêmica mesmo, né? Pode ser muito polêmico. Eu fico imaginando Pois os meus eu colegas já fiquei curiosa da modulação hormonal agora. Entendeu? Como eu fiz o curso contigo e a gente vai continuar, porque uma coisa que me interessou muito
se fala muito mal de reposição hormonal, que na verdade a gente trata como modulação quando bem feita. Testosterona. Pois é, então você imagina, um indivíduo tem 70 anos de idade, ele vai no oftalmologista e fala assim, doutor, eu estou aqui porque eu não estou enxergando bem. Aí você imagina o oftalmologista dizendo para ele assim, eu vou lhe dar uma visão de 70 anos. Ele fala, não, doutor, peraí, eu vim cá para ter uma visão 20/20. Eu quero o melhor óculos que eu puder me dar. O indivíduo está com diabetes, ele vai no endocrinologista, o endocrinologista fala assim, eu vou te dar um pâncreas de 70 anos. Não, eu quero a minha glicemia abaixo de 100. Ó, o indivíduo de 70 anos vai no consultório do urologista. Oh, ele está com o testículo dele tem 70 anos, ele não produz mais testosterona como produzia aos 25. Por que não dá para esse indivíduo também? Aí você vai dizer assim, mas e não corre o risco de câncer? Eu falo, não, é o contrário. O jovem de 18 anos de idade que tem a testosterona em 2000 tem câncer de nada, pô. É à medida que você vai perdendo os hormônios que você vai desenvolvendo câncer. Só que eles desenvolveram uma série de hormônios, Guilherme, que não são hormônios, que causam câncer. Que no caso, por exemplo, vamos dizer, a metiltestosterona. Então, como a metiltestosterona causa câncer, o médico pensa que a testosterona causa câncer. Papagaio come milho e periquito leva fama. Eu faço testosterona em mim mesmo há 14 anos. Eu comecei aos 52, vou fazer 67 anos de idade. Eu vou só fazer um adendo, porque eu e meu filho vamos à academia depois do dia a dia e tal, a gente vai para uma academia e vamos mudar o nosso dia a dia. Depois do teu programa, eu tive duas pessoas assim que me pegaram na porta da academia. Sabe, pô, estava assistindo tal, pô, adoro o Lair, comprei livros tal. Cara, eu vejo esse cara há 15 anos, ele continua igual. Mas não tem segredo. É a parte nutricional, que infelizmente não dá tempo aqui para a gente estar discutindo, é a parte hormonal, entendeu? E é a atividade física. É uma combinação. Se pergunta assim, qual que é a perna mais importante de um tamborete de 3 pernas? Não tem a mais importante. A atividade física é importante, a parte nutricional é importante, a parte hormonal é importante. Quando você combina as 3 coisas, você consegue fazer o que eu chamo de envelhecer sem ficar velho. Porque envelhecer, Miguel, todos nós vamos envelhecer. A alternativa é morrer antes. Agora, ficar velho, parar de escutar, parar de enxergar, perder autonomia, perder controle esficteriano, esquecer o nome do filho, isso é opcional. Ou seja, as doenças relacionadas com a idade hoje são opcionais, só tem quem quer. Um brasileiro hoje de 65 anos de idade toma, em média, 6 remédios por dia. Remédios, ou seja, é doente, é uma pessoa já doente. Ele vai levar, às vezes, 15, 20 anos para morrer, mas ele já está doente. Então eu digo que o grande